Olá, gente. Bom dia. E hoje para mim é um dia em que eu não só tomei banho para lavar o corpo, mas eu lavei a minha alma. Vocês viram no sábado esse canal por nome Arquivo Estranho, comandado por um homem por nome Fernando Drummond, que tem a prática contumaz de jornalista sem diploma, mas quer utilizar da nossa atribuição. Talvez se você tivesse diploma, você não iria cometer o pior erro da sua vida. Você fez uma live expondo os crimes de Aline Werneck. Você fez um plantão dizendo que o jurídico está gravado, ou você vai mentir também sobre isso? O jurídico está aqui me informando que Aline Werneck, com denúncia oferecida ao Ministério Público e ao Judiciário, furtou uma loja chinesa. Gente, na condição de jornalista, aqui na minha cidade, eu posso dizer a vocês, para quem conhece um pouquinho da minha atuação, como é que eu ajo. Eu coloco corrupto, pilantra, safado, salafrário no seu devido lugar. E não espero eu que eu também não seria vítima de ataques, de difamações e de calúnias. Mas por que eu tô falando isso, Aline? Você é inocente, você é culpada? Aqui em Eunápolis, uma rádio em que, à época, era a prefeita municipal, a dona da rádio, imputou a mim este crime. Essa gente, e agora eu falo desse arquivo estranho, essa gente é tão imbecil, amadora e criminosa, que não olharam sequer os autos do processo. O Ministério ofereceu denúncia? Tem algum vídeo? Tem algum momento em que eu fui flagrada furtando? Ah, mas quem fala é o Ministério Público. Essa mesma rádio que me acusou da mesma coisa, hoje teve que se retratar. Vamos ouvir o que eles tiveram que dizer hoje, e eu coloquei com data para que vocês analisassem. Prestem atenção. E a gente precisou se retratar por algo que foi dito aqui. Vamos ouvir essa retratação. Retratação pública. A Rádio Nova FM vem a público de maneira firme e inequívoca apresentar a retratação oficial sobre os fatos narrados pelo então radialista Francisco Anaildo da Silva, conhecido como Anaildo. Naquela ocasião, o referido radialista, que não integra mais o quadro de funcionários da Nova FM, utilizou indevidamente, de forma absolutamente irresponsável, os microfones desta rádio para atribuir falsamente a jornalista Aline Werneck, alertando ouvintes sobre o golpe inexistente e ofensivamente imputado à profissional. A verdade dos fatos que devem prevalecer e ser restabelecida é apenas uma. Todas as narrativas divulgadas pelo radialista foram falácias irresponsáveis, das quais esta emissora não compactuou e não compactua. A jornalista Aline Werneck foi inocentada de todas as acusações. É válido ressaltar que várias pessoas já foram condenadas judicialmente por meramente compartilharem notícias falsas semelhantes. Encerramos essa retratação reafirmando o compromisso da Rádio Nova FM 90.3 com a verdade, com respeito ao público e com repúdio absoluto a qualquer forma de uso indevido de sua programação para fins pessoais, retaliatórios ou difamatórios. Essa nota é assinada pela jornalista Aline Werneck sob a supervisão de sua advogada criminalista, doutora Elisângela Gimac de Almeida. OAB PA 25603. Houve uma imposição ao pegado entre as partes processuais, encerrando de modo irreversível qualquer requela judicial. Escutaram? Escutem quantas vezes necessário for. Eu vou colocar esse vídeo lá nos shorts, porque lá compete vídeos menores. Agora eu quero ver qual vai ser a narrativa. Pois é, né? Não houve crime.
tudo que foi alegado foi falacioso e o processo está concluído para extinção. Foi dito também que eu utilizei documentação falsa, laudos falsos. Não foi dito? Os médicos que atestaram todo e qualquer laudo vão representar contra a advogada que acessou o processo e criminosamente fez essa divulgação de maneira leviana e ontem teve a cara de pau de entrar em contato comigo dizendo: não fui eu que divulguei, mas você acessou meu processo, você comentou aos deboches, confessou e não foi você. Eu não quero a sua explicação, essa você vai dar na justiça. Não me interessa a sua explicação. Não me interessa o que te motivou, o que deixou de te motivar. Você, toda aquela bancada, administradores, porque eu não sei se vocês sabem, até moderador daquele canal responde criminalmente por tudo que ali acontece. Pois é. Fernando Drummond, você escolheu a pessoa errada para você agir da maneira que você agiu. Você está acostumado a ridicularizar, expor, denegrir, depreciar, difamar pessoas. Mas você encontrou a pessoa errada para você fazer isso e para você agir dessa forma. Quem anda na luz, Fernando Drummond, não tropeça. E quem é acusado de roubo, de furto qualificado com abuso de confiança é você. Não só acusado, como condenado. Agora mostre uma condenação contra mim. Você usou o seu canal ali para criar uma cortina de fumaça e me colocar como uma criminosa. E eu tranquilamente, sabendo e tendo noção de tudo que fiz e do que não fiz e jamais faria, hoje vi uma rádio ter que se retratar. Fizemos uma composição. Com eles eu falei da seguinte forma: eu não quero um centavo de vocês. E ligue na rádio para perguntar se eu pedi um centavo. Agora se retrate. Limpe o meu nome da sujeira. Porque eu não sei se vocês notaram, até o radialista que fez essa acusação contra mim, ele foi demitido. Quem me procurou foram os donos da rádio para fazer uma retratação, porque eles me conhecem, eles sabem da minha índole. Inclusive, essa rádio já até me convidou para trabalhar lá, mas eu já trabalhava em outro lugar. E por respeito e consideração aos donos, eu não quis fazer parte do quadro de funcionários deles. E quando eles tiveram ciência de que isso estava sendo dito contra mim, eles foram os primeiros a dizer que estavam à minha inteira disposição, na qual eu muito agradeço. A verdade está aí estabelecida. Quem acreditar bem, quem não acreditar é um completo idiota. É alguém que pegou a imagem de uma jornalista que sequer, eles falam, os processos de Aline, eu coloco o processo em vagabundo, em pilantra, em gente difamadora, porque eu sei a pessoa que eu sou. Pode olhar, pesquise, meu nome está aí. Eu coloco o processo mesmo como coloquei, Fernando Drummond, em você, na sua mãe, nessa Juliana Tobias, que inclusive tem representação contra ela no Alagoas e em São Paulo. Camila Gabriela tem representação contra você no estado de São Paulo. E não vai ser os seus áudiozinhos com vozinha mansa que vai tirar. Você acessou o meu processo na mesma hora que ele fez aquele plantão, dizendo que o Ministério Público tinha oferecido denúncia. O Ministério Público oferece denúncia mesmo, mas Ministério Público não é juiz.
Não existe culpado até um trânsito em julgado. Ainda que eu tivesse sido condenada em primeira instância, em segunda instância eu teria que ser condenada no STF. Para aí sim você dizer que eu sou uma ladra disso ou de qualquer outra coisa. Olhe para você, olhe para a sua vida. Você precisa estar depreciando o nome de pessoas. Você precisa estar imputando crimes a pessoas, dando uma de falso moralista, de que está ajudando vítimas, de que está isso, de que está aquilo. Você está procurando uma projeção que você nunca teve. Fala que é bacharel em direito. Você não falou uma vez, cadê o meu diploma de jornalista? Eu esfreguei na sua cara, agora esfregue na minha o seu diploma de bacharel em direito. Qual é a faculdade que você cursa? Jornalismo. Você é capaz de dizer? Mas esse não é o intuito. Tá aí. Quão podres são as atitudes dessas pessoas. A minha advogada vai representar também criminalmente contra todas essas pessoas, contra a mãe, contra a advogada, contra Fernando Drummond. Sabe por quê? Porque foi dito que nós anexamos documentos falsos. Ela me acompanha em todas as consultas que eu vou. Fizeram até deboche, mas ela toma remédio psiquiátrico. E você? Pelo menos eu busco ajuda quando eu tenho crises de ansiedade, bipolaridade, e não tenho vergonha de assumir, porque eu procuro ajuda. Eu não utilizo da minha doença uma plataforma ou um trampolim para crimes como o que você cometeu e como o que você vai pagar. Esse cara aí, esse tal de Pereira, as pessoas até me falam, Aline, tá lá fazendo vídeo, eu não dou a ousadia de ver, porque o resultado que eu queria na justiça, eu já tenho. Um cara, inclusive, que foi preso e condenado por agredir mulheres, vem dar uma de falso moralista, e são essas as pessoas que sobem na live. Como jornalista, sabe quantas vezes eu convidaria pessoas assim para estar comigo em qualquer lugar? Nunca. Coloca-se para falar pessoas de nível. Coloca-se para falar pessoas que tenham conhecimento para passar para vocês. E quem assiste, bate palma, que não é aquela audiência. Porque, gente, um canal que 500 mil de pessoas não consegue fazer 4.000 visualizações, sou uma pessoa muito burra para não entender que tem coisa errada nisso. Aqui eu encerro esse assunto, mas eu não vou parar, eu vou continuar postando mais coisas, não relacionada a isso, porque eu coloco um ponto final aqui na internet, mas na justiça a gente se encontra e você vai provar. Você que recorra às forças que você quiser, inclusive as espirituais mais sujas, mais torpes, a que você quiser, mas você vai provar. Porque teve emissora de rádio se retratando que eu furtei. Em qualquer tempo da minha vida eu não preciso, eu trabalho coisa diferente de você, que coisa muito aquém da sua vida. Eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço. Eu não saio depreciando e nem denegrindo a vida de ninguém como você faz. Você encontrou em Flávio Amaral uma ponte para você ter projeção, porque sozinho você não consegue. Camila Gabriela, não me procure mais, eu não te autorizo. Porque a nossa conversa também será judicialmente. Assistam novamente, gente, e quantas vezes quiserem, uma rádio se retratar do crime que esse cara me acusou.